Imagine um lugar sagrado nas profundezas do seu cérebro, uma espécie de templo interno, reverenciado por séculos por sábios, místicos e iluminados. Trata-se da glândula pineal, um portal que guarda a chave para as habilidades sobrenaturais que o próprio Jesus Cristo demonstrou. A ativação deste órgão misterioso é capaz de despertar em você a consciência crística, permitindo que você realize milagres, cure e se reconecte com a fonte universal de tudo o que existe. Juntos, embarcamos em uma jornada que une a sabedoria ancestral das tradições espirituais com a compreensão moderna da consciência humana. Aprenderemos como Jesus Cristo, através da ativação luminosa de sua glândula pineal, alcançou estados de consciência divina que transcendiam o mundo material, e como cada um de nós pode desvendar esse potencial dentro de si. Ao longo dos séculos, filósofos e místicos afirmaram que a glândula pineal não é apenas uma curiosidade biológica. Descartes a chamou de o assento da alma. Os antigos egípcios a reverenciavam como o olho de Horus, um símbolo de percepção espiritual e consciência superior. Yogis indianos falavam do chakra do terceiro olho, um centro energético de intuição e discernimento divino. Essas tradições, separadas por continentes e épocas, apontam para uma única verdade. Em sua mente, há uma porta para a consciência ilimitada. A glândula pineal, semelhante a uma pequena pinha e localizada entre os hemisférios cerebrais, regula a produção de melatonina e serotonina, que controlam o sono e o humor. Mas além disso, a ciência investiga sua capacidade de gerar dimetiltriptamina, DMT, a molécula do espírito, associada a experiências visionárias e estados transcendentais. Quando ativada, a glândula pineal se torna um receptor, sintonizando a consciência em frequências de realidade ocultas da percepção comum. Se Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de vós, talvez ele não se referisse a uma metáfora, mas a um órgão sagrado que conecta o eu finito ao espírito infinito. As tradições esotéricas afirmam que a consciência crística não é um dom exclusivo, mas um potencial universal inerente a cada ser humano. Os primeiros gnósticos acreditavam que a centelha da divindade reside em todos, esperando ser acesa em uma chama. Imagine como sua vida mudaria se você pudesse ativar conscientemente essa centelha. Que milagres aconteceriam se você começasse a perceber a realidade como Cristo, sem medo, dúvida ou separação? Que transformações ocorreriam se você alinhasse seus pensamentos e emoções com a frequência do amor incondicional que Jesus demonstrou em cada palavra e ação? Em sua obra inovadora, A Biologia da Crença, o renomado biólogo celular Bruce Lipton demonstra convincentemente que nossas crenças mais íntimas possuem uma capacidade notável de remodelar a própria base de nossa biologia. Em outras palavras, as crenças que nutrimos sobre nós mesmos e nosso lugar no vasto universo podem tanto limitar quanto expandir infinitamente os limites de nossa realidade. Quando nos dedicamos a práticas que despertam o profundo potencial da glândula pineal, como meditação, exercícios respiratórios rítmicos e visualização vívida, não estamos apenas participando de um ritual espiritual. Pelo contrário, estamos ativando um mecanismo biológico complexo, projetado especificamente para desvendar os reinos superiores da consciência humana. Faça uma inspiração profunda e purificadora e abra-se para a emocionante possibilidade de que você possui um poder muito maior do que jamais ousou imaginar. Sob as camadas de pensamentos condicionados e medos herdados, dorme uma consciência vasta e luminosa
capaz de criar, curar e transformar a realidade. Esta não é apenas uma concepção filosófica abstrata, mas uma verdade viva e pulsante, demonstrada ao longo da história pelos maiores mestres espirituais da humanidade. Jesus não foi apenas um arauto da fé. Ele encarnou o potencial plenamente realizado do ser humano. E se ele pôde desvendar esse poder ilimitado, nós também podemos. Você já se perguntou por que inúmeras civilizações antigas frequentemente incluíam símbolos de pinha em sua arquitetura sagrada? Desde o místico bastão de Osíris no Antigo Egito, até as imponentes esculturas de pinhas que adornam o Vaticano, esse motivo recorrente surge repetidamente como uma chave oculta para desvendar os maiores mistérios. Cientistas como o Dr. Rick Strassman, pioneiro na pesquisa do DMT, sugerem que esses símbolos codificam um reconhecimento universal da glândula pineal como um portal sagrado para estados superiores de consciência. É como se nossos ancestrais nos tivessem deixado uma série de pistas sutis, guiando-nos através do tempo para o segredo mais profundo de nossa própria natureza divina. À medida que nos aprofundamos nesta exploração, você descobrirá passos práticos para purificar e ativar este órgão sagrado. Você aprenderá como técnicas ancestrais podem harmonizar sua glândula pineal com poderosas energias cósmicas e como, ao fazê-lo, você se abre para experiências de profunda intuição, inspiração e uma conexão divina inabalável. Pare por um momento e reflita profundamente. E se toda a sua vida, com todos os seus desafios e triunfos, o preparou meticulosamente para este exato momento de despertar? E se neste exato instante você está sendo chamado a lembrar quem você realmente é, um ser divino dotado do poder de curar, criar e manifestar milagres que superam seus sonhos mais ousados? No próximo capítulo de nossa jornada, exploraremos os métodos precisos que Jesus pode ter empregado para despertar sua glândula pineal, os profundos estados de consciência que ele acessou e como você pode começar a trilhar esse caminho transformador por si mesmo. Para compreender plenamente como Jesus pode ter ativado sua glândula pineal e alcançado a consciência crística, devemos olhar além da interpretação literal dos textos religiosos e penetrar no cerne de sua sabedoria simbólica. Jesus foi mais do que apenas uma figura histórica. Ele foi a encarnação viva da consciência divina. Seus milagres, seus ensinamentos profundos e sua conexão inabalável com a fonte não foram anomalias acidentais. Foram a expressão natural de alguém que havia despertado completamente o divino dentro de si. Os enigmáticos anos perdidos de Jesus despertam um interesse inextinguível. Pesquisadores espirituais como Paramahansa Yogananda e Edgar Cayce levantaram a hipótese de suas viagens pelo Egito, Índia e Tibete. Sugere-se que nessas terras antigas, Jesus estudou ciências sagradas e práticas espirituais, familiarizando-se com ensinamentos iogues, técnicas para abrir o terceiro olho e métodos de purificação da glândula pineal. Nas tradições orientais, o despertar do terceiro olho é associado à meditação profunda, imobilidade prolongada e concentração da visão interior. O retiro de Jesus no deserto por 40 dias pode ser visto como um ato simbólico, em consonância com várias tradições de iniciação e purificação. No Evangelho de Mateus, há as seguintes linhas: a lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muitos estudiosos acreditam que isso se refere ao terceiro olho, ou seja, à glândula pineal. Acredita-se que, quando iluminada,
ela preenche a pessoa com luz espiritual, sabedoria e discernimento. A glândula pineal, como qualquer outro órgão, pode ser treinada e despertada por meio de técnicas específicas. Por exemplo, a contemplação do sol nascente, a meditação silenciosa com foco no ponto entre as sobrancelhas, exercícios respiratórios, como a respiração alternada pelas narinas e o cântico de sílabas sagradas como Om, criam uma ressonância no cérebro que estimula a glândula. Isso não são meras superstições, mas fatos confirmados por pesquisas sobre neuroplasticidade e a interconexão mente-corpo. A meditação comprovadamente altera a química cerebral, elevando os níveis de serotonina e induzindo estados de consciência semelhantes aos efeitos do DMT. A Bíblia frequentemente usa alegorias para velar profundas verdades esotéricas. Quando Jesus fala a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, ele se refere não a um simples ritual, mas a uma transformação interna, um renascimento da consciência. Esse renascimento não é um ato único, mas um processo de despertar, de retorno ao centro sagrado dentro de nós. A ativação da glândula pineal é um dos elementos-chave desse processo. É uma ressurreição interna, a ascensão da luz divina dentro do nosso templo. As Escrituras declaram: Vós sois o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso não é apenas uma metáfora, mas um chamado à responsabilidade sagrada. Dentro do nosso ser físico, há uma arquitetura divina, destinada à comunicação com as esferas superiores de inteligência e amor. As palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, são uma das verdades mais profundas. A neurociência moderna começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. Pesquisas realizadas na Universidade de Michigan demonstraram que o cérebro libera DMT durante experiências de quase morte, meditação profunda e outros estados alterados de consciência. Isso corrobora as afirmações de mestres espirituais de que a glândula pineal é um mecanismo biológico que nos permite acessar outras dimensões da realidade. O despertar da glândula pineal acarreta uma transformação da percepção, desvelando os padrões ocultos da realidade. A sincronicidade dos eventos, os fluxos de energia e as vibrações sutis que moldam a experiência de vida tornam-se evidentes. Os sonhos ganham clareza, a intuição se aguça e a conexão com tudo o que existe se torna palpável. Isso não são alucinações, mas vislumbres de uma verdade mais profunda, acessível a Jesus, cujos milagres serviram como sua manifestação. Os milagres não são truques, mas a consequência natural da harmonia da consciência com a lei divina. Andar sobre as águas, curar doenças, multiplicar alimentos. Tudo isso foi uma demonstração de poder sobre o mundo material através da unidade com os princípios universais. À medida que a consciência se expande, a glândula pineal se abre e a ressonância com o amor incondicional é alcançada. A realidade começa a se ajustar às intenções. Surge a pergunta natural: por onde começar? Como purificar a mente e o corpo para promover o despertar da glândula pineal? A resposta é simples, mas requer dedicação. É necessário purificar o organismo com uma dieta baseada em alimentos vivos, evitando flúor e toxinas que contribuem para a calcificação da glândula pineal, e passar tempo na natureza. A prática da atenção plena, o aquietamento dos pensamentos e a concentração na respiração, com o tempo, levarão a mudanças perceptíveis: formigamento no centro da testa, calor, uma percepção súbita. Este é o despertar de Cristo em seu interior.
Vale a pena refletir sobre como a vida se transformará se você viver nesse estado desperto. Como os relacionamentos mudarão se você vir em cada pessoa um reflexo do divino? Como os medos desaparecerão se você adquirir uma fé inabalável na unidade com o Criador, a capacidade de realizar milagres como Jesus fazia? Não se deve acreditar cegamente nas palavras. É melhor investigar essa questão por si mesmo, buscar sinais, mergulhar na meditação e dirigir-se diretamente à presença divina interior. Basta pronunciar: abre minha visão interior, mostra-me quem eu sou. Este ato de devoção sincero e repetido começará a alterar as vibrações, invocando a energia que Jesus chamou de Pai, fonte, luz do mundo. Será realizado um estudo aprofundado dos textos sagrados, ensinamentos perdidos e o papel da ressonância geométrica no despertar da glândula pineal. Será examinado como as civilizações antigas codificaram o conhecimento em arquitetura, linguagem e símbolos para preservar a verdade através dos séculos de escuridão. Cada um é convidado a ativar sua herança divina e seguir o caminho da consciência crística, não como um seguidor, mas como uma encarnação viva. Ao longo de milénios, civilizações deixaram mensagens enigmáticas, esculturas de pedra e escrituras sagradas, apontando para a glândula pineal como uma ponte entre o humano e o divino. Os egípcios a chamavam de olho de Horus, um símbolo de visão espiritual que transcende a visão comum. Os gregos a consideravam o assento da alma. Os hindus a descreviam como o Ajna Chakra, o centro da percepção interior. E os primeiros místicos cristãos falavam do olho único, que, ao se abrir, enche o corpo inteiro de luz. No entanto, talvez a confirmação mais convincente venha da própria vida de Jesus. Suas palavras e ações estavam constantemente voltadas para o despertar da consciência humana. Ao curar os cegos, ele não apenas lhes devolvia a visão física, ele demonstrava que a cegueira espiritual, ou seja, a incapacidade de perceber a verdadeira natureza de sua existência, é a mais profunda aflição da humanidade, e ele apontou o caminho para a cura através da fé, do amor, da autodoação e do desenvolvimento do silêncio interior. Para ativar a glândula pineal e entrar em ressonância com os milagres, é preciso primeiro acalmar o turbulento fluxo de pensamentos. Jesus frequentemente se retirava para orar, não por necessidade de isolamento, mas porque no silêncio ele podia comungar com a fonte sem interrupções. A neurociência moderna confirma este princípio. Pesquisas mostram que a meditação reduz a atividade da rede de modo padrão do cérebro, uma área associada ao pensamento egocêntrico, e aumenta a coerência entre os hemisférios cerebrais. Essa coerência cria um campo no qual a glândula pineal pode funcionar de acordo com seu propósito, como um transdutor de estados superiores de consciência. Imagine a mente como um lago. Quando suas águas estão agitadas pelo medo, ansiedade e um fluxo contínuo de pensamentos, é impossível ver o reflexo dos céus. Mas quando a superfície se torna calma e imóvel, ela se transforma em um espelho perfeito, refletindo a luz divina da consciência. Foi esse estado que Jesus encarnou, a união completa com o infinito, e dessa união, os milagres fluíam naturalmente. Você já teve a sensação, mesmo que fugaz, de que o tempo desacelera, os sentidos se aguçam e tudo ao redor parece conectado por um fio invisível da mente? Esses vislumbres servem como testemunho de uma consciência superior que aguarda ser descoberta.
É a voz silenciosa de Cristo interior, convidando você a retornar à sua verdadeira essência. Um ensinamento profundo está contido no Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos atribuídos a Jesus que permaneceu oculta por quase 2 milênios. Nele está escrito: se aqueles que vos guiam vos disserem, olhai, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois os filhos do Pai vivo. Esta passagem não é um enigma, mas um mapa de estrada. O reino está dentro da consciência, e o acesso a ele se abre através do despertar do olho interior, a glândula pineal. Quando isso for verdadeiramente compreendido, ficará claro que nada externo tem o poder de conceder a liberdade. Ela sempre esteve dentro. Muitos buscadores se perguntam se esse despertar exigirá longos anos de estudo ou reclusão. Embora a dedicação e a disciplina sejam valiosas, o primeiro e mais crucial passo é a simples disposição de ver além da ilusão da separação. É a humildade que permite reconhecer que, assim como todo profeta e sábio, cada ser humano é um vaso do divino. Esse reconhecimento, por si só, começa a desintegrar as barreiras que obscurecem a luz interior. À medida que se avança na prática da meditação, dos exercícios respiratórios e da contemplação, a pessoa começa a notar mudanças sutis, porém significativas, em sua percepção. É possível sentir uma leve pressão ou um calor agradável na região entre as sobrancelhas. Frequentemente, surgem sonhos vívidos e memoráveis, lampejos súbitos de intuição ou a sensação de uma presença, como se estivesse observando o fluxo dos pensamentos. Esses sinais indicam a ativação da glândula pineal e devem ser recebidos com o coração aberto e sem medo excessivo. Textos antigos afirmam que, com a abertura desse olho interior, toda a escuridão se dissipa. Nesse sentido, vale a pena perguntar: que histórias incutidas pela sociedade ou pelo ambiente o fizeram duvidar do seu próprio valor? Que crenças herdadas limitam seu potencial e o afastam de sua força interior? Está você pronto para descartar essas ilusões e abraçar a verdade sobre sua natureza, como um ser de luz, chamado a realizar milagres semelhantes aos que Jesus operou? Eckhart Tolle, em seu renomado livro O Poder do Agora, descreve o despertar da consciência como um retorno ao seu estado natural. Essa presença é a consciência que está por trás dos pensamentos, a própria quietude da qual toda a criação emerge. A glândula pineal, como um receptor biológico, sintoniza a pessoa nessa onda de presença, permitindo que cada momento seja vivido como uma expressão consciente do princípio divino. Vale a pena considerar a possibilidade de que Jesus veio ao mundo não apenas para ser adorado, mas também para servir como um exemplo vivo do que cada ser humano pode potencialmente se tornar. Suas palavras farão obras ainda maiores do que as minhas. Não devem ser tomadas como uma metáfora. Ele plantou as sementes da recordação nos corações das pessoas. O que aconteceria se você ousasse acreditar que a mesma luz que se moveu através de Jesus se move através de cada um? Como sua vida mudaria se você abraçasse sua herança divina? Que milagres a pessoa se permitiria ver, criar e manifestar? Ao reconhecer o significado sagrado da glândula pineal e sua conexão com a consciência crística, surge a pergunta natural: como ativá-la plenamente e sustentar seu despertar?
em um mundo imerso em distrações, distorções e amnésia espiritual. A resposta reside na compreensão de que o despertar não é um evento instantâneo, mas sim um caminho que exige intenção, dedicação e consistência. Os antigos sábios sabiam que o corpo é um vaso, um templo que precisa ser purificado para que a luz divina possa habitar nele. A glândula pineal não é exceção. Com o tempo, a exposição a toxinas ambientais, flúor, alimentos processados, poluição eletromagnética e traumas emocionais leva à sua calcificação. No entanto, assim como ela pode ser obscurecida, ela também pode ser purificada. É preciso começar cuidando do corpo físico, nutrindo-o com alimentos puros e vivos e excluindo tudo o que envenena o sistema: açúcar refinado, aditivos artificiais, metais pesados. É importante beber água pura sem flúor e consumir ervas tradicionalmente usadas para descalcificar a glândula pineal, como cacau cru, algas azuis esverdeadas, cúrcuma, NEN e vinagre de maçã cru. A exposição moderada ao sol, especialmente durante o nascer e o pôr do sol, estimula a glândula e restaura seu ritmo natural. A purificação do corpo físico é apenas o primeiro passo no caminho para o despertar. É também necessário harmonizar pensamentos, emoções e o campo energético, pois a glândula pineal reage sensivelmente às vibrações do mundo interior. Emoções negativas como medo, raiva, inveja e culpa criam obstáculos ao seu funcionamento, enquanto a gratidão, o amor, a humildade e a serenidade, pelo contrário, a ativam. A meditação é um refúgio seguro na agitação da vida cotidiana. Recomenda-se encontrar diariamente um lugar tranquilo e isolado para silêncio e paz. Com os olhos fechados, deve-se focar a atenção no ponto entre as sobrancelhas, visualizando uma luz índigo brilhante que emana das profundezas da consciência, e respirar de forma calma e profunda. Permita que os pensamentos fluam livremente, como nuvens no céu, e pronuncie a afirmação da verdade: eu sou luz, eu sou amor, eu sou um com a fonte divina. O som é outra chave para a ativação da glândula pineal. Vibrações sagradas como o som Om ou a frequência de solfégio de 963 Hz criam uma ressonância harmoniosa que a desperta. Recomenda-se cantar, vocalizar ou simplesmente ouvir esses sons em silêncio, permitindo que eles penetrem profundamente no templo interior. Essas frequências, usadas por séculos em práticas espirituais, contribuem para a harmonização do corpo e a reconexão com o cosmos. Nos antigos templos egípcios, os sacerdotes passavam por ritos de iniciação na escuridão, permanecendo muitos dias em total isolamento da luz. Isso estimulava a produção de dimetiltriptamina, DMT, pela glândula pineal e abria as portas para a visão divina. Acreditava-se que nesses estados alterados de consciência, eles recebiam conhecimentos sagrados de esferas superiores. É possível que Jesus tenha passado por iniciações semelhantes, ocultas aos olhos humanos, mas registradas em suas parábolas e símbolos. À medida que a glândula pineal é ativada, certos sinais podem se manifestar: sonhos vívidos, momentos de déjà vu, intuição aguçada e a sensação de uma presença invisível. A pessoa começa a ver nos eventos de sua vida não meras coincidências, mas padrões significativos, sentindo uma conexão inexplicável com algo maior do que ela mesma. Mas a revelação mais importante é que a glândula pineal não é apenas uma porta para a percepção superior, mas o berço do nascimento divino dentro de cada ser humano.
A história de Jesus não é apenas um objeto de admiração, mas um exemplo a ser seguido. A consciência crística não é um privilégio exclusivo, mas uma herança de toda a humanidade. O maior segredo, finalmente, é revelado. Cada pessoa é um Cristo esperando seu nascimento. A crucificação, a ressurreição e a ascensão não são apenas eventos históricos ou teológicos, mas estágios arquetípicos do despertar espiritual. A crucificação simboliza a morte do ego, a renúncia ao falso eu. A ressurreição é o renascimento da consciência divina. A ascensão é o retorno à unidade com a fonte. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", ele não se elevava acima dos outros, mas mostrava quem todos nós realmente somos quando nos livramos do véu das ilusões. A centelha divina não é algo externo, mas a própria essência de cada ser humano. Quando a glândula pineal se abrir e a visão interior se clarear, isso não será apenas uma ideia, mas uma realidade viva, pulsando em cada respiração, em cada batida do coração, em cada momento da vida. Permita que essa verdade penetre nas profundezas da alma. Ninguém jamais esteve sozinho, esquecido ou perdido. Cada pessoa é o milagre que tanto buscou. Tudo o que é necessário para o despertar já está dentro dela. Nas profundezas do ser humano reside a glândula pineal, uma espécie de retransmissor divino, uma antena espiritual sintonizada na onda da mente, universal, na mente de Deus. É através desse órgão misterioso que a consciência crística desce da eternidade para a realidade cotidiana, transformando a vida da pessoa. Quando o indivíduo, com sincera humildade e fé inabalável, se abre a essa grande verdade, sua existência passa por metamorfoses cardinais. A vida começa a abundar em eventos sincrônicos. A mente se enche de inspiração, como néctar celestial. A pessoa atrai para sua vida indivíduos, eventos e oportunidades que se alinham perfeitamente com seu propósito maior. O amor, como um rio caudaloso, flui livremente de seu coração, aquecendo tudo ao redor. Inicia-se um processo de recordação, de retorno às origens. A pessoa percebe que todas as vicissitudes do destino, mesmo as mais dolorosas, foram apenas etapas de preparação para o despertar vindouro. E agora, dirigindo-se ao sedento por conhecimento, é preciso fazer a pergunta-chave, à qual cada um deve responder por si mesmo. Está ele pronto para seguir o caminho da consciência crística não como uma fé cega, mas como uma verdade viva e pulsante? Se a resposta for afirmativa, é preciso agir imediatamente. Fechando os olhos, deve-se direcionar a respiração para dentro, invocando a luz interior. De todo o coração deve-se pronunciar que Cristo nasce em mim. Chegou o momento da verdade, a hora é agora. O reino dos céus já está dentro. A glândula pineal é a chave para o despertar e a alma, eterna e radiante, está pronta para a transfiguração. Se esta mensagem ressoou nas profundezas da sua alma, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de algo grandioso, belo e divino. E nunca se esqueça, o propósito do ser humano não é seguir cegamente a luz, mas tornar-se ele mesmo a fonte dessa luz, iluminando o mundo ao seu redor.